Sabe aquela ideia de que a vida muda com uma grande decisão? E se não for bem assim? E se, na verdade, a transformação viesse de pequenas, minúsculas ações repetidas todos os dias? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos mergulhar na ciência por trás dos micro-hábitos e entender como eles de fininho podem redesenhar nossa saúde, nossa mente e nosso futuro. Para começar, olha só essa frase, ela é bem forte. A verdadeira mudança não acontece em um grande momento dramático. Ela acontece silenciosamente. Isso mexe com a gente, né? Porque, poxa, a maioria das pessoas fica esperando aquele ponto de virada, sabe? Aquele sucesso do dia para a noite que vai mudar tudo. Mas a verdade, segundo essa ideia, é que esses momentos são super raros e quando acontecem, passam rápido. A mudança de verdade, essa é muito mais discreta. Então, a gente chega naquela pergunta: por que tanta gente se sente empacada, sem sair do lugar? Parece que a resposta está numa crença, uma crença que a gente tem, mas que está errada sobre como o crescimento funciona de verdade. Ficar esperando esse grande momento é a armadilha. É justamente isso que nos prende onde estamos. Olha que interessante esse contraste. De um lado tem o mito, aquela história que a gente adora, de uma transformação que acontece num piscar de olhos. Mas do outro lado, a realidade. E ela é bem diferente. Ela é construída, sabe? Tijolinho por tijolinho, dia após dia, com aquelas escolhas pequenininhas que ninguém repara. São justamente essas decisões que, quando a gente soma tudo, criam um impacto gigantesco. E é aqui que a coisa começa a clarear, porque é aqui que entra a solução. A ideia não é buscar uma revolução, virar a vida de cabeça para baixo, não. A proposta é focar numa evolução. Uma evolução mais quieta, sabe? E o motor para isso são os tais dos micro-hábitos. Eles são a peça-chave dessa transformação. Mas afinal, o que é um micro-hábito? Vamos deixar isso bem claro. Não tem nada a ver com um esforço gigantesco. Pelo contrário, é uma ação tão, mas tão pequena que parece até boba, insignificante. Só que a força dele não está no tamanho, e sim na consistência. É o fato de repetir, repetir e repetir que aos pouquinhos vai reprogramando o nosso cérebro. Beleza? Chega de teoria, vamos para a prática. A gente sabe que o jeito que o dia começa meio que dita o ritmo do resto, né? A proposta aqui é uma rotina de manhã bem simples, pensada para dar aquela sensação de conquista, de controle, logo de cara. Dá uma olhada nesses 3 passos. Arrumar a cama, beber água, pegar um solzinho. Parece simples demais para funcionar, né? A gente pensa, sério? Mas o nosso cérebro não acha. Para ele, completar uma tarefa, não importa o quão pequena seja, logo no comecinho do dia, isso conta como uma vitória. E essa vitória inicial cria um embalo, um impulso positivo que a gente leva para o resto do dia. E aqui está o pulo do gato. A questão de arrumar a cama não é sobre ter um quarto impecável. Não mesmo. É sobre a mensagem que a gente manda para nossa própria cabeça. A mensagem é: eu sou o tipo de pessoa que começa as coisas e termina as coisas. É essa mudança de identidade, essa nova forma de se enxergar que vira o alicerce para construir hábitos muito maiores depois. E a ciência por trás dos outros 2 hábitos também é super direta. Pensa só, depois de horas dormindo, o corpo está desidratado. Um copo d'água é o que o cérebro precisa para acordar de vez. Já a luz do sol da manhã, ela funciona como um botão de reset para o nosso relógio biológico. E isso se traduz em dormir melhor à noite e ter mais energia durante o dia. Ok, agora vamos mudar o foco para uma área que pega para todo mundo: o estresse. A gente vive num mundo que não para, cheio de estímulos o tempo todo. A ideia aqui é usar micro-hábitos para ajudar a regular o nosso sistema nervoso e, assim, fugir daquele esgotamento, do burnout. E esse aqui, gente, é um hábito que parece pequeno, mas é muito, muito poderoso. Quando bate aquele sentimento forte, sabe? Ansiedade, frustração, raiva. O simples ato de parar e dar um nome para isso, de falar internamente "estou sentindo ansiedade", tem um efeito quase mágico. Isso acalma a parte mais emocional do cérebro. A ideia não é ignorar o que se está sentindo, é o contrário, é reconhecer. E ao fazer isso, a gente ganha um certo controle sobre a situação. Outro ponto super importante é como a gente lida com as notícias. Aquele bombardeio constante de informação, principalmente negativa, deixa nosso corpo em estado de alerta o tempo todo, em modo de sobrevivência. Então, limitar um pouco essa exposição não significa ser ignorante ou alheio ao mundo. É, na verdade, uma estratégia bem inteligente para proteger a nossa saúde mental e dar um respiro para o nosso sistema nervoso. E quando o estresse apertar de vez? Bom, existe um antídoto que funciona na hora. É a pausa para respirar. A respiração profunda e lenta ativa parte do sistema nervoso que acalma a gente. 3 respirações, só 3, bem devagar, podem baixar os batimentos do coração e criar aquele espacinho necessário entre o que a gente sente e o que a gente faz. Isso evita muita reação impulsiva.
Agora, vamos falar de algo que todo mundo quer construir, a autoconfiança. A gente tende a achar que ela vem de grandes feitos, né? Mas, segundo essa linha de pensamento, não é bem por aí. A autoconfiança é construída com base em pequenas promessas que a gente cumpre para nós mesmos, dia após dia. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Pensa assim, toda vez que uma promessa minúscula é cumprida, tipo ler uma única página de um livro ou caminhar por 5 minutos como foi combinado, uma mensagem bem clara é enviada para o nosso cérebro. A mensagem é: eu sou uma pessoa confiável, eu faço o que digo que vou fazer. E o efeito disso é uma mudança gigantesca na forma como a gente se vê. A identidade deixa de ser a de alguém que tenta fazer as coisas e passa a ser a de alguém que faz. A confiança vira uma consequência natural, não é algo forçado, porque ela é construída em cima de provas concretas, dia após dia. Beleza? Estamos chegando no final com o último hábito, e esse segundo material é talvez o mais importante de todos. É como se fosse o motor que impulsiona todo o resto. E, curiosamente, é o hábito que a maioria das pessoas foge. E é por isso que muitas vezes o potencial fica pelo caminho. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. É sobre fazer uma coisa difícil todos os dias. Mas calma, não é nada que vai levar ao esgotamento. É só algo um pouquinho desconfortável, que gera aquela pequena resistência interna, sabe? Tipo, mandar aquele e-mail difícil ou finalmente começar aquela tarefa que a gente vive adiando. E aqui está a grande virada de chave. A gente precisa aprender a enxergar o desconforto de outra forma. Ele não é um sinal para a gente parar, um aviso de perigo. Ele é, na verdade, um sinal de crescimento. É um indicador de que a gente está ali, na bordinha da nossa zona de conforto, prestes a expandir. Encarar esse sentimento, em vez de correr dele, é o que constrói coragem e resiliência de verdade. No fim das contas, a transformação de verdade não vem daquele salto heróico. Ela vem dos pequenos passinhos, dados um de cada vez, com consistência, principalmente naqueles momentos em que ninguém está vendo. Então, a reflexão final que fica é essa. Qual seria aquela pequena ação, talvez um pouco desconfortável, que se fosse repetida todos os dias, poderia de verdade mudar tudo daqui para frente?